Eu cumprimento a igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. O Senhor já falou ao teu coração nesta noite? Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor neste lugar, que já está falando conosco, amém? Hoje é um culto de missões. Missões está no coração do Senhor. E para a glória de Deus, queridos, nós louvamos o Senhor, porque esta igreja é uma igreja missionária. Nós somos uma igreja que prega missões, que trabalha em missões, que coopera em missões. E isso muito agrada o coração do Pai, porque missões é expandir o reino de Deus na terra. Por isso que missões está no coração de Deus. Não é verdade? E é uma bênção a gente ouvir os relatos que o Senhor tem feito no campo missionário, né? No campo que nós abençoamos, no campo que a gente está perto, que nós estamos acompanhando. E é uma bênção saber que que vocês são participantes, operantes desta obra. É vocês que ofertam, é vocês que abençoam. Então, vocês fazem parte. Nós não estamos lá em Canhotinho, nós não estamos em Caruaru, não estamos no Nepal e não estamos na Holanda, de corpo presente. Mas nós estamos em oração, em ofertas, amém? E eu louvo ao Senhor por isso, eu louvo ao Senhor por esta casa, ser uma casa abençoadora, amém? E de Gênesis a Apocalipse, o plano do Senhor foi esse e é esse. É redimir os pecadores, é converter os corações, é salvar vidas e levar para morar com Ele no céu. Amém? Esta foi a grande obra e a grande comissão de Jesus aqui na terra. E quando Ele foi assunto aos céus, Ele deixou essa comissão para nós, discípulos do Senhor, igreja do Senhor aqui na terra. Amém? Glória a Deus. O Senhor estabeleceu a igreja dele na terra para isso. Não é verdade? Todos os dias, queridos, nós precisamos nos alimentar, não é verdade? No nosso corpo físico. Precisamos levantar, tomar o café da manhã, almoçar, jantar. Nós também precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, que é o alimento para o nosso espírito. Não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre o sal e luz desta terra. Você, igreja, é o sal e luz desta terra. O Senhor Jesus, a maior luz que pisou aqui sobre essa terra, e nos deixou essa comissão como sendo luzes também, como sendo sal, aquele que tempera, aquele que dá gosto, né? Todos nós temos uma comida predileta, não é verdade? A gente sempre gosta de coisa diferente, né? De um algo especial. E aí, você tá lá preparando uma feijoada que você gosta muito, é o seu prato predileto. Só que aí você erra a mão e cai na feijoada meio quilo de sal. Mas você não percebe. Você fez lá. Quando você vai fazer seu pratinho, sentar e comer, você não come, não é verdade? Porque quando o negócio está muito salgado, mas nem jogando água, o negócio vai ficar bom. Você vai perder o alimento, você vai perder a tua comida predileta. E você vai ter que lançar fora, você vai ter que jogar fora. Olha como o sal, ele é indispensável para a nossa alimentação. Sem exagero, porque não pode, faz mal para a saúde, mas é um negócio que dá um tempero especial, um gosto especial na comida. E o Senhor nos compara como esse sal, o sal da terra e luz do mundo. Eu me lembrava quando eu preparava a palavra, que antigamente, na década lá de 70, 80 e alguma coisa,
as luzes, a energia caía muito, não é verdade? Volta e meia a gente ficava em casa sem energia e demorava. E essa falta de energia, ela só dava de noite, na maioria das vezes era de noite. E mamãe guardava aqueles pedacinhos de vela para a gente acender no dia, não é, pastor Edivaldo? É desse tempo aí? No tempo que acabava a luz, a gente acendia os toquinhos de vela e ficava com ele lá. E geralmente a gente queria brincar com a vela e ficar segurando ela ali, só a gente, né? Então ninguém enxergava nada, só via aquela luzinha. Aí a mãe falava, não, me dá aqui a vela que eu vou colocar em cima da estante. Ó, quando colocava em cima da estante, você não enxergava com nitidez, mas você via o sofá, você via a mesinha de centro, você via mais ou menos a cara da mãe, do pai, você enxergava alguma coisa. E o Senhor na palavra nos compara como a luz. Que a luz não pode ser, a nossa luz não pode ser aquela que a gente esconde para nós mesmos, mas sim aquela que põe em cima, no alto, para iluminar todos que estão ao nosso redor. Como Deus é maravilhoso, não é verdade? Como Deus é maravilhoso. E eu gostaria de pedir para vocês abrirem aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que vai dizer que os discípulos do Senhor Jesus, eu e você, somos o sal da terra e luz do mundo. Nesse capítulo 5 de Mateus, Jesus, no início, do verso 1 ao verso 12, ele começa a discorrer sobre as bem-aventuranças, né? Aquele que é bem-aventurado, aquele que é feliz, pobre de espírito, pois dele é o reino. Aqueles que choram serão consolados, não é verdade? Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. O Senhor Jesus começou a descrever sobre o cristão. Se nós pararmos para meditarmos, nós vamos ver que é sobre os cristãos que o Senhor dizia. A marca dos cristãos é aqui, na bem-aventurança. O caráter do cristão. E logo em seguida, no verso 13, ele diz que os discípulos são sal e luz da terra. E eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 13. Diz assim, acompanha aí comigo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, assim ilumina a todos os que estão na casa. Verso 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e orar mais uma vez ao Senhor. Meu Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, Jesus. Obrigada, Pai, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, pela vida dos nossos irmãos que estão assistindo esta live. Espírito Santo de Deus, que nesta hora o Senhor fale ao nosso coração. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado desta casa, o Senhor tem cuidado das famílias deste lugar, e nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Espírito Santo, traga luz ao nosso entendimento espiritual, quando o Senhor diz que os teus discípulos são sal da terra e luz no mundo. Que nesta hora, Pai, o Senhor me use como um vaso de barro diante da tua presença, para trazer a ministração da tua palavra ao nosso coração, para que o vosso nome seja glorificado e exaltado. Amém? Aqui é interessante, né? Cristo faz esta comparação
dizendo que nós, os discípulos de Jesus, são como sal da terra e luz do mundo. Amém? Nós somos o sal, queridos, para a humanidade perdida. Porque um dia nós estávamos assim. Nós éramos encontrados em delitos, em nossos delitos e pecados. Andávamos nas trevas, mas Jesus, pela tua misericórdia, luz e graça, nos alcançou. E assim é esse amor que Cristo teve por mim, que eu tenho que ter amor pela obra, amor pelo Evangelho, para que outras vidas encontrem o Senhor. E isso Cristo deixou comissionado para nós, discípulos dele. Haviam 12 ali com ele, que ele ensinou, que ele compartilhou dos mistérios do reino dos céus. E através de muitos outros, né, Lourdes? A palavra do Senhor chegou às nossas vidas. A palavra do Senhor nos alcançou. E hoje nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, cultuando o Senhor nesta noite. E é assim que o Senhor deseja que essas cadeiras estejam repletas. Não para buscar de homem, não para buscar da fonte humana, mas da própria fonte do Senhor Jesus. Por isso nós precisamos, queridos, dar honra onde nós estamos inseridos. Na igreja de Jesus, aqui neste lugar, aonde o Senhor nos colocou, aonde o Senhor nos comissionou a levar o Evangelho. É fácil? Não é. Mas o Senhor, Ele abre o caminho quando nós temos esse desejo no nosso coração. Quando nós estamos à disposição do Senhor de servi-lo, Ele vem, nos enche, nos transforma e a gente vai falando desta palavra. Através da boca, através das nossas ações, das nossas atitudes, nós vamos revelando Cristo em nós. E é assim que o Senhor deseja que nós sejamos esta fonte de sal para a humanidade. Mas se o sal perder o gosto, ele deixa de ser sal. Até a Bíblia diz isto. Para nada ele serve. Se o sal não salgar, para que ele vai servir? Para nada. Ele é jogado fora. Ele é lançado fora. Por isso o Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra. Vós, igreja, é preciosa para o Senhor. Porque é através da tua vida, da tua boca, que outros vão encontrar salvação. Jesus poderia salvar todo mundo, segundo a vontade dele. Mas ele comissionou isso à igreja que ele estabeleceu aqui na terra, que somos nós. Não de levarmos um evangelho de prosperidade, um evangelho de facilitação, mas o evangelho da salvação, o evangelho que confronta os meus e os teus pecados e nos faz nos arrependermos e voltarmos para o Senhor e sermos uma nova criatura nele. Sermos alcançados por esse amor, por essa transformação, por essa regeneração. É isso que o Senhor quer de nós. Amém? Amém, queridos? E a luz, o Senhor fala que vós são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Porque tem um monte de luzinha acesa ali. Não se pode esconder, não é verdade? E ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, aonde nem você mesmo vai enxergar. Olha como nós somos preciosos para o Senhor. Olha como o Senhor nos coloca como vasos de honra. Olha, vocês é o sal que tempera por onde você passa, e você é a luz que ilumina por onde você passa. E tem pessoas que têm essa facilidade,
Por onde chega, parece que a luz veio junto, né? E a gente precisa desejar isso. A gente precisa pedir isso ao Senhor. Senhor, os seus discípulos são sal da terra e luz do mundo. E eu também quero ser. Faça resplandecer a tua luz sobre mim. E o Senhor fará. Porque Ele é bom e Ele é o maior interessado. Que quanto mais vidas se arrependam e venham até Ele, sejam salvas. Infelizmente não são todos que serão. Mas o nosso papel é de levar o quanto mais outros a conhecer o Senhor. Pela palavra, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele pode fazer, por tudo que Ele tem feito. Amém? E Ele comissionou isso a nós a fazermos, a darmos, igreja, continuidade ao ministério do Senhor. E Jesus, essa missão de Cristo resumiu numa declaração do próprio Jesus à sua igreja. Quando ele leu a profecia de Isaías num sábado na sinagoga. Abra a palavra do Senhor lá em Isaías. Quando ele leu esta palavra, nós ouvimos esta palavra que ele declara lá no Evangelho de Lucas. Ele leu em Isaías 61, no verso 1 e verso 2. Jesus disse assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Jesus cumpriu todo o ministério dele, ele cumpriu toda a palavra. E nós, como igreja, também precisamos cumprir o que é comissionado a nós fazermos. Aí eu coloquei uma pergunta aqui, ó. Você pode imaginar onde estaria você hoje sem o Evangelho de Jesus? Sem esta grande salvação ter te alcançado na tua vida? Se você não tivesse um encontro com Jesus, aonde você estaria? Há tantos lá fora, queridos. A humanidade geme. A humanidade necessita desse amor. A humanidade necessita da palavra de Deus. A humanidade necessita de Deus. Basta você ligar a televisão e você vê tantas notícias ruins. Você entende que você é o sal e luz deste mundo? Se a gente entende, a gente tem que fazer a diferença por onde a gente passa. Bem? A gente precisa transformar. Se fomos transformados, precisamos transformar outras pessoas. É assim que tem que funcionar. A nossa maior obra, queridos, é a glorificação do nome do Senhor. A nossa maior obra é para que as pessoas vejam Cristo em nós. E Ele quer que nós o glorifiquemos. E uma das formas de fazermos isso é sendo sal e luz nesse tempo. E mostrando esses elementos que são indispensáveis à vida do ser humano. Levando ao mundo, eu coloquei aqui, o amor de Deus. Somos mensageiros de tão grande amor. E isso tem que gerar em nós uma alegria tão grande. Gerar em nós um amor tão grande por vidas. Eu olhando ali a Selminha, tudo aquilo que aquela mulher faz, uma mulher sozinha. Está certo que o Senhor tem enviado pessoas para estar com ela, para caminhar com ela, mas a responsabilidade é dela. E o coração da gente fica alegre de ver, porque eles têm dado naquele lugar, igreja, o alimento
espiritual, porque eles têm pregado o evangelho, eles têm falado do amor de Cristo, mas têm dado também o alimento físico. Eles não dispensam ninguém ali de mãos vazias, porque eles sabem que o Senhor também não os dispensa de mãos vazias. Eu vou falar para vocês, glorificar, adorar a Deus, se derramar diante do Senhor, quando tudo vai bem, é a coisa mais deliciosa do mundo. Mas e quando não vai? E quando não vai? Eu não vou adorar o Senhor? Vou mais ainda, porque eu sei que Ele pode todas as coisas. Porque Ele pode todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados segundo os teus propósitos. Comissionados a ser sal e luz é ser chamado a um propósito. Olha que especial, sermos chamados para um propósito, como igreja do Senhor. Amém? Nós somos mensageiros desse grande amor, pregadores das boas novas da salvação. Em não negar um consolo, em não negar uma palavra, em não negar uma ajuda, em não negar uma oração, estar sempre disposto a abençoar. Não estou dizendo só de bênçãos financeiras, mas de bênçãos espirituais. Orar pelo irmão, perguntar como é que está. Amém? Nós somos comissionados a isso, a mostrar esse amor. E Jesus, ele enfatiza a necessidade do cristão em exercer esta influência do bem para o mundo, ao seu redor, em sermos sal e luz, em darmos gosto e tempero na vida das pessoas. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre o sal. O sal, no mundo antigo, ele era algo muito valioso. Hoje, você compra 1 quilo de sal, deve estar uns R$4. Sal branco, refinado, mais ou menos isso, uns R$4. O valor é pouco, né? Mas no mundo antigo, o sal, ele era muito precioso. Era algo de grande valor. Naquela época, era algo de grande valor. E você, queridos, é algo de muitíssimo valor para o Senhor. Porque Ele sabe que através da tua vida outros virão. Ele nos comissionou. E há algumas características do sal. O sal, ele dá tempero, né? Dá sabor na comida. Senão a comida fica sonsa, né? Fica sem sal, fica ruim de comer, né? Aí a gente tem que sempre colocar um pouquinho de sal para dar um gostinho a mais na comida. Não o meio quilo de sal que eu falei, né? Mas um pouquinho. E você é muito precioso para Jesus. O teu valor é inestimado para Deus. Porque nós somos as meninas dos olhos do Senhor. E o Espírito Santo habita em nós. Quer maior poder? Quer maior bênção que essa na nossa vida? É o Espírito Santo habitar em nós. E eu deixar o Espírito Santo trabalhar. Eu deixar o Espírito Santo agir. Tem algo mais maravilhoso que isso? Né? O sal, ele dá sede. Não é verdade? Sal dá sede. A gente come sal. Às vezes você vai, almoça, daqui a pouco você está toda hora tomando água. Você fala, eu acho que eu errei o sal da comida. Ou fui comer num restaurante e tinha muito sal, estou tomando muita água. Porque a nossa vida cristã, ela tem que provocar sede nas pessoas. Sede de Deus. Sede da palavra de Deus. Olha como isso é importante, irmã Lourdes, lá na sua casa, aonde não são todos cristãos. Olha a importância de você ser o sal lá, de dar o gosto para a tua família, de trazer luz naquele lugar quando você entra. Amém?
E aí, queridos, o sal, ele é muito importante para nós. Ele dá aquele gosto gostoso e provoca sede. E esta é a influência nossa no mundo, sermos sal para a comida. A presença, a nossa presença nos ambientes que nós estamos, de fazermos a diferença. Não de sermos melhores que as pessoas, de maneira nenhuma, porque nós temos que considerar o outro superior a nós, mas de fazer a diferença por onde você vai, por onde você passa. Mas será que a minha presença, a sua presença tem sido esta influência por onde você tem andado, por onde você tem inserido? A gente precisa pensar nisso. Será que eu estou influenciando ou eu estou sendo influenciado? A gente precisa orar e vigiar, para que não caias em tentação, para que a gente não caia no erro, no engano. Então a gente precisa, se policiar. Será que eu estou salgando na medida certa? Será que eu estou levando tempero gostoso para a vida das pessoas? Há pessoas, eu coloquei aqui, nós fomos colocados por Deus numa sociedade para retardar esse processo de podridão. Eu vou explicar por quê. O sal, antigamente, ele era usado para preservar o alimento. Ainda é muito usado no norte, nordeste, chamada carne de charque, carne de sol, que você salga ela para ela não estragar e para ela dar aquele gosto. E naquela época que não tinha geladeira, as pessoas usavam muito sal nas carnes para não apodrecer. Olha que interessante. E nós somos comparados a esse sal. Deus é maravilhoso, não é verdade? Deus é bom. E a nossa presença, ela tem que evitar esse deterioramento. Moralmente, dia a dia, eu coloquei aqui, o crente tem que exercer esta influência, ensinando e vivendo os princípios da palavra de Deus contra os males e os pecados, trazendo luz em meio ao sofrimento, em meio às trevas, em meio às diversidades. É para isso que o Senhor nos levantou. Todos nós somos missionários. Aí você pode falar assim, irmã Simone, mas eu não sei orar. Irmã Simone, eu não sei falar com as pessoas. Mas a tua vida tem que te descrever o que você é. A tua vida. Mamãe tinha uma vizinha que ela era cristã. Era aquela senhorinha do saião e do cabelão. Mas pensa numa mulher que orava, Deus respondia. Mamãe tinha às vezes alguma coisa, mãe, eu vou lá falar. Agora eu não me veio a memória, mas eu não. Irmã Darcy. Vou lá na casa da irmã Darcy que vou pedir para ela orar por mim. Aí mamãe ia lá. Olha, e a mulher revelava, a mulher falava, mamãe saía dali. Olha, Deus falou comigo. Mamãe não era nem convertida, hein? Nós não éramos convertidos naquela época, éramos católicos. Mas a mamãe falava, olha, aquela mulher lá é mulher de Deus. Falei, amém. Olha que interessante, né? Aquela mulher, ela exerceu ali, ela abriu uma igreja na casa dela. Ela exerceu um ministério ali. Hoje ela já está com o Senhor a recolheu. Mas no tempo que ela esteve naquele lugar, muitas almas foram alcançadas. Naquele lugar, naquela igrejinha, que era a sala da casa dela. O Senhor é bom, queridos. E nós fomos colocados para isso.
E aí eu digo para você, precisamos pregar com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas atitudes de amor, de compaixão, de zelo pelo próximo, pelo perdido, pelo aquele que está sem esperança, pelo sem rumo, mostrar a eles Jesus na tua vida, mostrando e mantendo um caráter irrepreensível diante de Deus e diante das pessoas. É assim que nós vamos pregar o Evangelho também. É assim que você vai ter a abertura. Para onde você estiver, você temperar aquela família, aquela amiga, aquele parente. Aí vai me dizer que você não é missionário, missionária? É, nós somos. Nós somos. E você faz isso muitas vezes, Tati, sem menos perceber. Um recadinho que você manda no WhatsApp, uma palavra do Senhor para uma amiga, para uma pessoa. Aí, bem na hora que aquela pessoa está precisando daquela palavra, olha, é isso. Fazendo a diferença por onde você passa, trazendo gosto especial e iluminando todos ao seu redor. Aí eu pergunto para você, da onde que vem o sal? O sal vem do mar, né? Do mar, da água salgada. Quem fez o mar? Quem fez a água? Quem fez os rios? Quem fez tudo? Deus. Não podemos criar o sal em laboratório. Vem de Deus, vem da natureza, aonde Ele se revela. Deus se revela através da natureza, através de tudo que Ele criou. E Ele nos compara com isso. Olha o quão importante nós somos para o reino de Deus. Olha quão importante nós somos para Deus. E é isso que Deus espera de nós, de mim e de você. Abra a palavra do Senhor aí em Tiago. Tiago no capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 27. Quem achar pode ler. Está lá no finzinho da Bíblia. Tiago 1, 27. Amém? A religião pura e imaculada para com Deus, ó Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Olha, guardar da corrupção do mundo. A religião pura que Deus está falando e imaculada para com nosso Deus e Pai está em visitar. A minha aqui fala visitar, Rafa. Visitar ou cuidar, né? Dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Se a gente contaminar o sal não presta. Se a gente colocar um produto químico ali no sal, você não vai poder cozinhar com ele. Você não vai poder temperar nada com ele. E é assim. Eu achei uma frase interessante daquele teólogo John Stott. E eu anotei aqui, ó, ele diz assim: às vezes, os padrões de uma comunidade afrouxam-se por falta de um explícito protesto cristão. Eu vou repetir para você levar e pensar e refletir. Às vezes, os padrões de uma comunidade afrouxam-se por falta de um explícito protesto cristão. Por falta de nós não nos posicionarmos em Deus e nas circunstâncias que estão ao nosso redor. Por sermos negligentes. É forte, né? Se eu sou sal da terra e luz do mundo, eu não estou exercendo o meu papel. Nós não podemos nos amoldar com este mundo e nem com as paixões do mundo, mas transformando ele pela nossa mente,
pela palavra do Senhor, pela nossa maneira de agir, pela nossa conduta. É igual aquela parábola do samaritano, dos 2 filhos. E é clara a palavra de Deus. É muito clara. É muito profundo o que a palavra de Deus nos diz. Nós não podemos ficar guardados numa bolha, não é verdade? Nós precisamos sair, mas também nós devemos guardar para nós não nos contaminarmos. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Aqueles 12 naquela época fizeram tanta diferença, que incomodaram tanto o mundo, que só João não teve aquela morte drástica, aquela morte horrenda que eles tiveram. Porque eles confrontavam o pecado, eles confrontavam as atitudes mundanas, as atitudes do mundo. Eles diziam, não, não é assim, Cristo ensinou assim. E eles incomodaram. Eles fizeram a diferença. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. E hoje nós estamos aqui. Amém? Eles fizeram a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença e sermos diferentes dos padrões que o mundo estabelece, da corrupção, daquele jeitinho brasileiro, daquele que passa a perna no outro, de alguém que leva uma vantagem em cima do outro. E infelizmente o nosso mundo está corrompido. Há muita corrupção, começa lá no poder, na autoridade. E aí, vai se ramificando. Mas a gente precisa levar o sal e a luz. Se ele falou que nós somos, não tem como se apartar. Não tem como eu ter uma vida cristã aqui dentro e uma vida secular diferente lá fora. Tá entendendo? Estão entendendo? A gente não pode. A gente tem que caminhar de uma maneira só e da maneira que glorifique a Deus. E isso tem que gerar em nós, queridos, temor. Temor. Porque é uma missão, é a missão da igreja. É a missão de cada um de nós. Refletirmos Cristo em nós. Porque senão, por que ser chamado de crente? Por que ser chamado de cristão? Se a gente não vai fazer a diferença. Mas sim de levar o evangelho de Cristo, eu coloquei aqui, na sua própria essência. Ou seja, na minha própria vida, na maneira de ser, de agir, da maneira que é necessário fazer. Porque a Bíblia não fala quanto mais é dado, mais será cobrado. O quanto mais nós conhecermos da palavra de Deus, mais nós seremos cobrados. Porque nós precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra. Amém? E esta é a nossa missão, que conheçam a Cristo. Precisamos praticar isso no nosso dia a dia. Precisamos fazer a diferença. Olha a eficácia do sal. O sal é útil para conservar, né? A salinidade. E o sal, quando perde a sua qualidade, da sua salinidade, ele é pisado e jogado fora. E aí vai da nossa conduta, do que nós estamos fazendo diante dos propósitos que Deus quer que nós façamos. Amém? Jesus disse que como sal da terra, nós somos sal da terra, nós não somos açúcar. Às vezes o sal dá um gostinho ali, mais apurado, mais duro. Precisa, é necessário. Né? Não só palavras doces, mas é necessária aquela palavra que confronta, aquela palavra que dói.
É necessário. Amém? Aí volta comigo aí, porque nós precisamos encerrar. Mateus, no capítulo 5. Aí no verso 14 ao verso 16, ele diz assim, ó, acompanha aí comigo. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, igreja, para que vejam as boas obras e que glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Jesus é esta luz e nós também, como filhos de Deus, precisamos resplandecer essa luz. Abra a palavra do Senhor em João, no capítulo 8, no verso 12. Irmão Jales, você pode abrir e ler para nós? Irmão Riro, abre aí em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. E pastor Edivaldo, Efésios 1, capítulo 1, 18. Que o Senhor está falando sobre a luz. A luz torna as coisas visíveis, queridos, e nos ajuda a enxergá-las como elas realmente são. Quem achou aí pode ler. João 8:12. Olha, Jesus diz, né, Jalisson, eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará na escuridão. Ô glória, nós não andaremos na escuridão, podemos até andar nas trevas, mas não permaneceremos lá, porque nós somos filhos da luz, mas terá a luz da vida, e o Senhor nos deu vida, e vida em abundância. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Amém. Oh, glória. Que a escuridão brilhe a luz. Você é a luz desse mundo. Nós, igreja, somos a luz desse mundo. Para brilharmos, para levarmos luz aonde está tudo escuro, com uma palavra, com amor, com um gesto de bondade, de misericórdia. É assim. Efésios 1, 18, pastor. Olha, que bênção, nós temos herança, queridos. Veja a luz dele que começa a esperança para a qual ele nos chamou. Por isso somos a luz. Não é? Então a luz torna tudo visível, é clarear, é revelar o caminho com segurança a trilhar. Olha, as pessoas estão perdidas nas trevas do pecado. E nós, como embaixadores da graça de Deus, devemos levar luz, pois nós mesmos andávamos em luz, mas fomos resgatados. Andávamos em trevas e fomos resgatados pela maravilhosa luz de Cristo Jesus. Amém? As pessoas estão perdidas, queridos, precisando de consolo, de palavra, de mostrar o caminho do evangelho, do caminho da salvação. Nós fomos chamados para brilhar, para resplandecer a luz de Cristo Jesus. E eu marquei aqui, se você é luz, ser luz é modelar a sociedade, as formas de Deus, tornando o homem participante da natureza e das heranças divinas. Das heranças que é minha e que é sua, que é nossa e é de muitos outros que virão. Amém?
trazendo luz pela palavra de Deus, pelo evangelho da salvação. Somos luz do mundo, mas a nossa luz não é a luz não é nossa. A luz é de Jesus que brilha em nós. Nós não temos luz se ele não nos der. Eu preciso querer para que ele me encha desta luz. E esta luz transborda e jorra pela vida de muitos outros. A nossa luz não pode estar encoberta, mas devemos conhecer profundamente os objetivos da mensagem de Deus e verbalizá-las pela palavra. É pregar, queridos, é pregar a palavra do Senhor. Ser luz, irmãos, é mais do que dar bons testemunhos. Os nossos testemunhos são importantes e relevantes, mas eu coloquei aqui, precisamos falar da palavra, pois a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esta é a fonte de luz que eu tenho, que nós temos e precisamos repartir. Amém? O cristão precisa assumir uma postura diferente nesta sociedade, principalmente nesse tempo. Lembra-te de Noé? Ele andou numa sociedade corrompida, a ponto de Deus acabar com tudo. Mas ele perseverou. Ele não se corrompeu. E foi salvo ele e a família dele. E eu penso, queridos, que a arca ela foi fechada por fora. Porque se tivesse sido Noé fechado, ele ainda ia abrir para que entrasse outro ali na hora do desespero. Mas o Senhor deu 100 anos para que aquele povo se voltasse a Deus. O Senhor deu oportunidade, o Senhor deu chance, como tem dado nos dias de hoje. Mas a gente precisa fazer a nossa parte para que quanto mais pessoas ouçam o Evangelho de Cristo. Isso é ser missionário. Porque quando nós nos distanciamos de Deus e do real, do ideal do seu reino de amor, nós perdemos essa capacidade de salgar e de iluminar o mundo. Pensa, reflita. Assim, nós não iremos cumprir os propósitos que o Senhor estabeleceu para a minha vida e para a tua vida. Pode começar na tua casa, queridos. É lá que começa. Daqueles que estão ali ao seu redor. Daqueles que fazem parte da tua vida. Amém? E para nós encerrarmos, João, no capítulo 13, do verso 34 ao verso 35. Tinha até outras coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas, já estamos passando do horário. João capítulo 13, do verso 34 ao verso 35, Jesus dizendo: Eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Todos saberão que vocês são meus discípulos. O sal e a luz traz amor. O sal e a luz traz compaixão. O sal e a luz traz misericórdia. O sal e a luz traz vida. E ilumina aquele que está nos caminhos perdidos, nos caminhos de escuridão, de trevas, de abandono, de aflição. É assim o Evangelho de Cristo. É demonstrando este amor que seremos o sal e luz. Por isso não nos esquecemos hoje da palavra, que você é tão importante para o Senhor, que Ele te comissionou como sal e luz. Nesse tempo que você vive, no tempo de hoje, no agora, que nós também somos participantes da obra missionária. Nós também somos missionários, porque fomos discípulos, somos discípulos. Amém? Pode se levantar. Você faz parte, queridos, dessa grande família de Deus. E isso é uma bênção.
por desta grande comissão que o Senhor colocou você. Nesta pequena congregação, nessa pequena igreja, mas para fazer a diferença, lá, aqui, em qualquer lugar que o Senhor te mandar, ser o sal e luz, andar na unidade do corpo de Cristo na terra, de levar o Evangelho àqueles que precisam, àqueles que não conhecem a Cristo Jesus. E eu convido você a meditar aí nesta palavra, enquanto o Juninho e o Gui faz um louvor aí, ó. Amém? Luz do mundo, viesse à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Declare mais uma vez: luz do mundo. Luz do mundo, viesse à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viesse à terra que criasse, por amor pobre se fez. Declare: eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos
meus pecados lá, e eu nunca saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. As palmas louvam ao Senhor. Já estamos chegando ao final. Que você leve esta palavra no teu coração. Que você é especial, é precioso para o Senhor. Que você é o sal desta terra e luz desse mundo, amém? E olha que bênção, o culto de missões arrecadou o valor de R$ 348,60 no culto, e pelas crianças R$ 49,55. Glória a Deus! No total de 398,15. Que as palmas louvem ao Senhor. Amém. E durante os cultos da semana e os de domingo, a gente vai deixar o cestinho para abençoarmos lá o pessoal, né, de Canhotinho, do projeto lá da pequena piscina que eles estão querendo construir lá. Amém? Terça-feira, para a glória de Deus. Ainda estamos com as parábolas de Jesus. Queridos, venha, tá uma bênção, tá uma delícia. Tá muito bom, viu? Ainda estamos aprendendo sobre as parábolas de Jesus. Quinta-feira, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o Senhor pela tua casa. Faça esse propósito com o Senhor. A sua família é família bendita do Senhor. A nossa família é bendita no Senhor. Faça o seu propósito com o Senhor. Você pode trazer roupa, foto, que nós vamos orar. Amém? Glória a Deus. Domingo pela manhã, queridos, olha que bênção. Vamos ter o batismo nas águas. Às 10 horas, no culto das 10, lá na igreja sede, na IPG sede. Todos nós estamos convidados, queridos. Os pré-adolescentes serão batizados, né? Para o louvor da glória do Senhor. O Mateus ali, que já é adolescente, vai ser batizado também para a glória do Senhor. Então vamos, né? Vamos nos alegrar, não é verdade? Sexta-feira, voltando, né, Isa? Sexta-feira, relógio de oração, amém, queridos? Começa na sexta, pelos jovens, e durante o dia, aqui no sábado, quem tem seu horário, venha. Quem tem o seu propósito com o Senhor de orar, 1 horinha, venha fazer parte, é bênção do Senhor. E no domingo, culto de ações de graças, a partir das 18 horas. Tem um testemunho para contar? Traga. Fale aí para os diáconos, apresenta. Queridos, testemunhar nos acrescenta fé no nosso coração. Da gente ver o que Deus está fazendo pelo irmão e que vai fazer pelas nossas vidas também. Traga o seu testemunho. Todos nós temos o que testemunhar. Muitas vezes a gente acha que é pequenininho, mas o pequenininho para mim pode ser o teu milagrão, um milagre grande, não é verdade? Então traga o seu testemunho, né? Para que a nossa fé seja acrescentada nesse tempo. Amém? Foi abençoado, a palavra do Senhor falou ao teu coração. Vocês são muito importantes para nós, queridos. Vocês são bênção de Deus para esta casa, para esta igreja, viu? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, querido Deus, nós queremos te agradecer. Agradecer, Pai, pela tua palavra, pela tua presença, porque hoje o Senhor nos ensinou que somos sal da terra e luz do mundo. Nos ajude mesmo, Senhor, a evidenciar o que somos diante do Senhor.
Que o Senhor nos leve, Pai, a pensar nesta palavra, a meditar mais nesta palavra, Pai, para que possamos, Senhor amado, em nome de Jesus, cumprir os propósitos do Senhor nessa terra. Nos leve, Pai, nesta noite em paz, em segurança para o nosso lar. Que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe as famílias deste lugar, abençoe a nossa semana para a glória do teu nome, Pai. Que tudo seja para te glorificar. Estenda as mãos, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que há em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, a tua família, desde hoje para todo sempre. Vão na paz do Senhor Jesus. Amém.